mas muito obrigado pelo carinho, que o Espírito Santo possa continuar edificando o coração de cada um de vocês. Atos capítulo 12, vamos ler a partir do versículo 1. Atos capítulo 12, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 5. Se eu posso ler, diga amém. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou à espada Tiago, o irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Versículo 5 diz assim: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Eu vou repetir mais uma vez o versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. O livro de Atos dos Apóstolos também poderia ser chamado de Atos da Oração, porque você vai perceber que a igreja de Atos entendeu que batalhas espirituais você nunca conseguirá vencer com armas carnais. A igreja de Atos dos Apóstolos aprendeu a usar as armas certas para lutar as batalhas certas. E você vai perceber que a igreja de Atos dos Apóstolos era uma igreja que estava sempre envolvida com a oração, e eu tenho como provar isso para você. Atos capítulo 2, na descida do Espírito Santo, a igreja estava em oração. Atos capítulo 3, quando acontece a cura do paralítico na Porta Formosa, o paralítico só foi curado porque Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Atos capítulo 4 e no versículo 31, mesmo diante da perseguição, a igreja ora, e enquanto a igreja ora, o lugar que eles estavam em oração estremeceu. Atos capítulo 6, os diáconos foram estabelecidos, escolhidos para que os apóstolos perseverassem na palavra e na oração. Atos capítulo 9, versículo 11, Saulo foi encontrado enquanto estava em oração. Atos capítulo 9, versículo 40, o texto diz que Pedro ora e Dorcas foi ressuscitada. Atos capítulo 10 e o versículo 2 diz que Cornélio orava continuamente. Atos 10, versículo 9, o texto diz que enquanto Pedro ora, os céus se abriram. Atos capítulo 12, a igreja permanece em oração. Atos 13, versículo 3, foi depois da oração que Barnabé e Saulo são enviados para cumprir um propósito específico. Atos capítulo 16, Paulo e Silas apanharam a noite toda. Se você não der um glória a Deus agora. Atos 16, Paulo e Silas apanharam a noite inteira. Eles estavam presos pelas mãos, eles estavam presos pelos pés, mas ao invés de murmurar, de reclamar, de questionar, eles oram e cantam e oram. Eu não sei qual foi a música que eles estavam cantando, eu não sei qual foi o teor da oração que eles fizeram, mas o texto diz que perto da meia-noite, oh my God, meia-noite e 14 agora, perto da meia-noite, enquanto eles misturam oração com adoração, a cadeia estremeceu, os grilhões foram quebrados e todos foram soltos. Aprenda nessa noite que Deus habita no meio da adoração,
e o diabo mora no meio da murmuração. A adoração atrai a presença de Deus e a murmuração atrai a presença do diabo. É você quem decide quem você vai atrair para dentro da sua casa, para dentro da sua empresa, para dentro do seu casamento. É você quem vai decidir, porque se você murmura, você atrai a presença das trevas, mas se você ora e adora, você atrai o céu. Você atrai a presença de Deus. Perceba que o texto inicia no versículo 1 falando sobre uma perseguição. Herodes está perseguindo a igreja. Herodes manda matar Tiago, prende Pedro. O contexto aqui é desesperador, sem esperança. Humanamente falando, era irreversível, não tinha como escapar. Mas aí o texto diz que enquanto Pedro estava preso, tinha uma igreja orando de maneira contínua, orando de maneira insistente, orando de maneira perseverante. A minha proposta hoje é, através desse texto, é responder 4 perguntas importantes. Quantas perguntas? Quantas perguntas? 4 perguntas importantes. Primeiro, pastor Grandini, quem está orando? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta importante, pastor Grandini, por quem eles estão orando? Essa é a segunda pergunta importante. Pastor Grandini, como eles estão orando? Essa é a terceira pergunta importante. Quarta pergunta, como Deus respondeu essa oração? Vamos lá, rapidinho. Você está aí comigo ou não? Só quem está com sono diga amém. Não dorme não, irmão. Fica aqui comigo. Primeira pergunta importante, pastor Grandini, quem está orando? Responde bem forte. A igreja. Eu pergunto e você responde. Quem está orando? A igreja. O texto diz que Pedro está preso, mas a igreja está orando. A igreja está clamando. E perceba que quando o texto diz que a igreja está orando, não está falando das paredes, da estrutura, está falando do organismo vivo. E é isso que eu acho interessante. Por quê? Porque a chapa está quente, o couro está comendo, Herodes está perseguindo, mata os crentes, prende os crentes, destrói a igreja. Aí sabe o que a igreja faz? Ela vai para a rua fazer uma manifestação popular. Foi isso? A igreja vai fazer um abaixo-assinado: fora Herodes, fora Herodes, fora. Não. Oh my God. O que a igreja faz? A igreja se reúne para orar. Pastor Grandini, me dê uma definição de oração. Vamos lá. Orar é falar com aquele que conhece o seu futuro. Vocês estão aí ou não? O que é orar? Orar é falar com aquele que está no trono. O que é orar? Orar é falar com aquele que tem o poder, a autoridade e que está no controle de todas as coisas. Pastor Grandini, o que é orar? Orar é associar-se ao mais forte. Eu sou fraco, mas quando eu oro, eu me associo àquele que tem a força. Orar é reconhecer que eu sou limitado e que eu dependo exclusivamente de Deus. Aí alguém me diz assim: orar é para quem é forte. Não, orar é para quem é fraco. Eu não oro porque eu sou forte, eu oro porque eu sou fraco. E quando eu reconheço a minha fraqueza, eu me associo àquele que é forte e àquele que pode me ajudar. O que é orar? Orar é trazer o céu para a terra, é trazer o sobrenatural para o natural. Anote isso, anote isso. A oração não pode ser o último recurso, ela precisa ser a primeira opção. Vou repetir, a oração não pode ser o último recurso, ela precisa ser a primeira opção. Tiago havia sido morto ao fio da espada. Olha isso aqui.
Tiago havia sido morto, degolado. Aí sabe o que a igreja faz? Ela se reúne na casa da mãe de João Marcos para questionar: por que Deus não livrou Tiago? A igreja se reúne para questionar: onde é que estava Deus quando Tiago estava sendo morto ao fio da espada? Foi isso, gente? A igreja não se reúne para questionar a soberania de Deus. A igreja não se reúne para questionar a bondade de Deus. A igreja não se reúne para questionar a fidelidade de Deus. A igreja não tem crise de fé. Já que Deus não livrou Tiago, de que adianta continuar sendo crente? Se Deus não livrou Tiago, tem um propósito. Mas o que a gente não pode fazer é deixar de orar por Pedro. Aleluia. Ele não deixou de ser Deus porque não livrou Tiago. Porque Deus não é Deus quando abre. Deus não é Deus quando faz. Deus não é Deus quando cura. Ele é Deus quando cura, mas é Deus também quando não cura. Ele é Deus quando abre, mas é Deus também quando permite a porta permanecer fechada. Ele é Deus quando faz, Ele é Deus, continua sendo Deus quando Ele não faz. Alguém está aqui comigo ou não? E é por isso que nós não estamos aqui pelo que Deus faz. Nós estamos aqui por quem Ele é. Ele é bom, Ele é fiel, Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é bondoso. E nada vai alterar os seus atributos. Alguém pode celebrar essa palavra? As circunstâncias eram humanamente irreversíveis, mas eles oram. Parecia que nada iria mudar na terra, e por isso eles buscam o auxílio dos céus. Uma igreja unida em oração pode mover os céus, pode abalar o inferno e provocar grandes mudanças na terra. Escute: o que o seu advogado não pode fazer, joelho no chão, boca no pó, onde a sua mão não pode tocar, joelho no chão, boca no pó. O que o seu dinheiro não pode resolver, joelho no chão, boca no pó. O Herodes já se levantou, mas tem uma igreja que vai se dobrar. Herodes se levantou, mas a igreja se prostra. Herodes se levantou, mas a igreja vai descer em oração, porque nós servimos um Deus verdadeiro. Alguém está aqui comigo? Diga glória a Deus. Quem está orando? A igreja. Por quem a igreja está orando? Por Pedro. Por quem a igreja está orando? Por Pedro. Perceba que a igreja se reúne. A igreja que se reúne não é as cadeiras. A igreja que se reúne são pessoas. Vocês estão aí ou não? Aí existe uma unidade de propósito. Por quê? Porque todo o teor da oração está direcionada especificamente para uma direção. Antes de começar a oração, amigo Felipe, privilégio te conhecer. O alvo da oração foi um só. Então, antes de começar a oração, alguém que estava liderando a oração, hoje aqui todo mundo vai orar por Pedro. Aí alguém levantou a mão: mas calma aí, meu filho está com um problema na escola. Não, isso aí vai ser outro dia, porque hoje nós vamos orar por Pedro. Não, mas pastor, eu estou com a unha encravada, eu precisava de oração. Não, só unha encravada nós vamos orar outro dia, porque hoje nós vamos orar por Pedro. Você não acha que tinha gente com problema nesse dia aqui, irmão? Ô, meu irmão, tá doendo? Aleluia. Oh my God. Até o culto acabar você vai ser curado. Será que não tinha gente com problema aqui nessa reunião de oração, irmão? Mas nesse dia todos esqueceram dos seus próprios problemas. Eu até queria que Deus me curasse, mas hoje eu não vou orar por mim.
Hoje eu vou orar por Pedro. Eu até preciso de uma porta aberta, de uma provisão, de um milagre, de uma intervenção. Mas hoje, eu não vou orar por mim. Eu vou orar por Pedro. Unidade de propósito. Qual foi a última vez que você orou por alguém, irmão? Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos e ao invés de pedir para você, você pediu para outro? Não, pastor, a coisa está feia para o meu lado. Você está entendendo não? O bicho está pegando, irmão. Nós vivemos numa geração individualista. E pouco importa, Fred, como você está. Se você está mal, desde que eu esteja bem. Para mim, pouco importa como está o seu casamento, se está bem ou se está mal. O que importa é que o meu esteja bem. Eu fico imaginando, pastor Carlos Maia, o sistema de recepção de oração do céu nesse dia. Porque nesse dia subiu uma oração. Deus, liberta Pedro. Liberta Pedro. Deus, tira Pedro de lá. Deus, livra Pedro. E as orações foram chegando, mas ninguém vai pedir cura hoje não. Ninguém vai pedir provisão, porta aberta. O que está acontecendo lá embaixo? É porque a igreja se reuniu para orar por Pedro. E nós não vamos sair daqui até que Deus responda sim, não ou espera. E enquanto Deus não responder, a oração vai ser uma só: Pedro, 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 Pedro. Deus disse não, então vamos mudar agora. Agora é outro propósito. Deus falou espera. Irmão, espera. A resposta foi espera. A resposta foi sim, milagre chegou. Então amém. Qual que é o próximo da fila? Unidade de propósito. Eles se reúnem em torno de um propósito. Terceira pergunta, pastor Grandini, como eles oram? O texto diz: Pedro estava preso, mas a igreja orava continuamente, de forma persistente, de forma intensa. Eles não desistem, eles não duvidam, eles não param, eles não retrocedem, eles não se fatigam, eles permanecem bombardeando os céus. Faz algo, Deus. Faz algo, Deus. Se manifesta, Deus. Se manifesta, Deus. Abre uma porta, Deus. Liberta Pedro, Deus. Livra Pedro. Eles permanecem orando de maneira incessante. Agora olhe para mim, porque isso é importante. Eles não têm uma resposta imediata, mas eles continuam orando. Eles não receberam uma resposta instantânea, mas eles permanecem orando. Essa passagem é muito parecida com Daniel 10, porque na oração de Daniel a resposta não foi imediata. Talvez essa seja a nossa maior crise com relação à oração. Qual, pastor? Nós queremos que as coisas aconteçam no modo drive-thru. Já pensou se fosse assim, querido? Você faz a oração de um lado e recebe a resposta do outro. Oh glória! Seria maravilhoso, sim ou não? Mas com Deus as coisas não funcionam de maneira instantânea. Ninguém fala nada agora. Esses dias um irmão me mandou mensagem, eu demorei algumas horas para respondê-lo, e ele ficou todo griladinho. Grilado lá em Goiás, em Goiânia, é chateado, tá? Vou traduzir para vocês. Ficou todo chateado. Aí eu respondi para ele, falei assim para ele: irmão, nem Deus responde de imediato. E é uma boa resposta para você dar. Nem Deus responde de imediato. Por que eu tenho que responder? O que falta em nós é constância, persistência. A viúva de Lucas 18, ela foi atendida porque ela não desistiu.
Ela foi batendo na porta, até que ela foi atendida. Escute, talvez a nossa maior vitória não seja nem a resposta, mas é não desistir, é não sair do lugar da oração. Escute, prepare para dar glória a Deus. Quando Pedro bateu na porta, a igreja ainda estava orando. Deixa eu te fazer uma pergunta: quando a resposta bater na sua porta, ela vai te encontrar no lugar da oração? Vou falar para o pessoal aqui da direita. O pessoal da esquerda está chateado comigo, aleluia. Quando Pedro bater na porta, ele vai te encontrar no lugar da oração? Quando a resposta chegar, ela vai te encontrar lá no lugar da oração? Ou você já vai ter vazado? Não adianta orar, não adianta ir na vigília, porque não adianta ser crente. Você está aí comigo ou não? E eu encerro agora. Vou falar como a gente ensaiou da outra vez. Eu encerro agora. Vocês são muito falsos. Pastor Grendene, como Deus respondeu a oração? Diga bem forte comigo: a resposta foi surpreendente. Só uma observação com relação ao posicionamento de Pedro, pastor Carlos, diante de um decreto de morte. Pedro está sentenciado à morte, ele está na prisão para ser morto. Aí sabe o que Pedro faz? Ele fica desesperado. Sim ou não? Não? Acho que na minha Bíblia deve estar errado. Pedro está sentenciado à morte e ele está sofrendo com crises de ansiedade. Sim ou não? Gente, o que Pedro faz? Ele dorme. E a pergunta que não quer calar é: como é que um cara consegue dormir na prisão debaixo de uma sentença de morte? E esse é o momento, hein? Senão a gente vai ter que cortar lá no vídeo, tá? Esse é o momento, é a melhor parte da mensagem. Vamos lá, hein? Por que Pedro consegue dormir debaixo de uma sentença de morte? Porque ele estava na agenda de Herodes para morrer. Mas na agenda de Deus, ele estava marcado para continuar vivo. Esse era o momento. Será que eu estou numa vigília ou não? Acho que não, né? Pedro estava na agenda de Herodes para morrer, mas na agenda de Deus estava escrito: vivo, 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 vivo. Ele vai continuar vivo. Na agenda da terra, morte, mas na agenda do céu, vida. Na agenda da terra, maldição, mas na agenda do céu, bênção sem medida, favor do eterno. Quem pode dar glória? Pastor, por que a resposta de Deus foi surpreendente? Porque de onde a igreja ora, a igreja não viu o anjo descer do céu, entrar na prisão, passar pelos soldados, levantar Pedro, mandar ele se vestir, se calçar. De onde a igreja ora, a igreja não viu Pedro saindo da prisão. De onde a igreja ora, a igreja não está vendo que há um processo de resposta lá na prisão. Vou de novo, hein? De onde a igreja ora, a igreja não está vendo o que está acontecendo aqui na prisão. E é por isso que a gente entra em crise, porque de onde a gente ora, a gente não sente um arrepio. Não é por isso que a gente quer desistir da oração, porque a gente está orando e está dizendo assim: Deus, não estou sentindo nada, Deus, eu não estou vendo nada, Deus, parece que o céu está de bronze, parece que nada muda, parece que nada se altera, mas longe do alcance dos seus olhos, o anjo.
longe do alcance dos seus olhos, o anjo já desceu do céu. Longe do alcance dos seus olhos, ele já entrou na prisão. Alguém está comigo aqui? Longe do alcance da sua visão, ele já está falando com Pedro. Pedro, levanta, Pedro, levanta, levanta, se calça, se veste e me segue, Pedro, me segue. Vambora, vambora, Pedro. De onde a igreja ora, a igreja não viu as portas se abrindo automaticamente. De onde a igreja ora, a igreja não viu Pedro caminhando pelas ruas livremente, indo em direção ao lugar da oração. E é por isso que você entra em crise, nada muda, nada altera. É porque Deus não está te revelando o processo, Ele vai te surpreender com o resultado. E é por isso que quando Pedro bater na sua porta, você vai assustar. Quem é que está aí? Será que é o anjo dele? Não pode ser ele. Por quê? Porque nós não vimos nada. O fato de você não estar vendo não quer dizer que Deus não tenha te ouvido e que Deus não esteja movendo. Eu vou pregar para quem veio ouvir a palavra profética nessa noite. O fato de você não estar vendo não significa que Deus não está te ouvindo, não significa que Deus não esteja agindo. Longe do alcance dos seus olhos, Ele já visitou Pedro na prisão. Longe do alcance dos seus olhos. Tem alguém para ficar de pé e receber essa palavra? Oh, meu Deus! Escute, eu não sei onde está o seu Pedro. Eu não sei o que é o seu Pedro, mas a palavra de Deus para o seu coração nessa noite é: eu vou te surpreender. Pastor, o meu Pedro está lá no Brasil. Pastor, o meu Pedro está longe. Pastor, o meu Pedro não tem jeito. Eu te convido nessa noite a entrar numa guerra espiritual. Você não vai lutar com palavras, você não vai lutar com argumentos, você vai lutar com oração. O que é o seu Pedro? É um casamento que está à beira do divórcio? O que é o seu Pedro? É um filho que foi criado no Evangelho e hoje decidiu viver a sua própria vida? O que é o seu Pedro? São emoções desgastadas, desajustadas? O que é o seu Pedro? É uma vida financeira que está em frangalhos? O que é o seu Pedro? É a restauração da saúde? Eu te convido nessa noite a lutar batalhas espirituais com armas espirituais. Você pode levantar as suas mãos em direção à sua casa, profeticamente, em direção ao Brasil, em direção à sua família, em direção ao seu filho. Eu não sei onde ele está. Deixa eu ouvir a sua voz em oração, deixa eu ouvir. Ore, 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 ore. Ore de maneira intensa, ore de maneira intencional. Eu não sei onde está o seu Pedro, mas eu acredito que o nosso Deus é um Deus de perto e também é um Deus de longe. Ore, 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 Espírito, aumente o nível da sua oração. Ore, ore, ore. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu